Opa, fiel, o Internacional deve 2 meses de salário para o Mano Menezes. E por que essa é uma notícia importante para o Corinthians? Porque o Corinthians está sem técnico e trabalha inicialmente com duas opções: Tite e Mano Menezes. Ontem, o Tite assinalou, de forma negativa em relação ao Corinthians, apesar da diretoria ter ainda um pouco de esperança. Ele assinalou de forma negativa que não quer trabalhar no Brasil esse ano e que espera uma opção de Europa. E sabemos que ele tem uma situação que pode se concretizar no meio do ano. E o Corinthians, obviamente, não pode esperar até lá, porque até lá o ano pode estar decidido para o Corinthians. Temos aí Copa do Brasil e Libertadores, que até lá pode já estar decidido o ano para o Corinthians, então a gente precisa aí de um técnico para ontem. Aí tem o Mano Menezes, que passa a ser a opção mais viável. Sabemos que ele está empregado, no Internacional. Sabemos da rivalidade que tem o Corinthians Internacional, todo aquele papo do DVD, finais de Copa do Brasil, o título de 2020 que o Corinthians teria ajudado o Flamengo a conquistar, atrapalhando o Internacional naquela última rodada que não valia nada para o Corinthians, enfim. Então tem uma rivalidade muito grande, tem o caso do Yuri Alberto, e agora com o Mano Menezes pode acontecer a mesma coisa, porque sabemos que ele está no Internacional, o Mano que tem muita identificação com o Corinthians. No Internacional ele não está com esse respaldo todo, agora com o interesse do Corinthians talvez fique, a gente sabe como funcionam essas coisas. A diretoria do Internacional nunca vai querer perder o Mano Menezes para o Corinthians, a gente sabe da rivalidade que tem, enfim. Mas a multa dele é de apenas 1 milhão. A gente sabe que pro cenário do futebol brasileiro, é tranquilo aí, não vai afetar em nada. Então, isso daí é um retorno totalmente viável do Mano Menezes. Só depende de uma resposta dele. A gente sabe que se ele sai do Inter, ele vai ser odiado eternamente pelo clube internacional, pela torcida, porque se trata de Corinthians, Se fosse, por exemplo, para a Europa, igual foi o Odair Helma naquela vez, ok. Mas para o Corinthians, os caras não vão perdoar. E o próprio Mano Menezes sabe disso. Porém, ele está balançado. Ele está balançado. A gente sabe da história que ele tem no Corinthians. Eu acho que depois do Tite, nesse século, eu acho que é o técnico que mais fez pelo Corinthians, obviamente na primeira passagem, e o que mais tem identificação com o Corinthians, Eu particularmente gosto do nome. O Mano, apesar de ter uma visão, de ter essa questão das pessoas enxergarem ele como retranqueiro, ele é um cara que ele sabe jogar para frente, Ele tem um time encaixado, mas tem pontos de velocidade, gosta de atuar com pontos de velocidade, com um time incisivo, com um time objetivo. Então eu gosto muito do Mano Menezes, ainda mais se você for ver as opções que temos no mercado, Ele e o Tite são os únicos aí que, no cenário que eu estou vendo, que realmente podem chegar no Corinthians e fazer a diferença. Aí tem a questão também do elenco do Corinthians, que a gente sabe que para você ter um time que você tem uma marcação encaixada e sai velocidade em bloco, tem que ter um time jovem, A gente sabe que o Corinthians não tem esse time jovem, É incrível como a diretoria não soube equilibrar o elenco. Ano passado ficaram resquícios, a gente sofreu muito com isso. A gente sofreu muito tendo jogadores ali se lesionando muito, sofreu muito tendo transições lentas, Enfim, só que a diretoria não aprendeu, manteve um time velho por amizade, E a diretoria ainda pensa em renovar com o Gil, é brincadeira um negócio desse, e pensa em renovar com o Juliano, Enfim. Só que o Mano Menezes chegaria também para trabalhar com a base. A gente tem que lembrar que o Mano Menezes revelou o Malcom, que talvez aí tenha sido a última revelação assim para o Corinthians no futebol mundial, Tenha sido o Malcom, Um cara que está na Europa até hoje, Jogou no Barcelona, foi para a seleção, enfim. E foi o Mano Menezes que lançou ele em 2014, Já muito jovem. E temos hoje o Biro, o Pedro, que já queimaram o Pedro, Culpa do Lázaro, principalmente, porque no Paulista, para botar esse menino titular,
né? Mas aí bota na bucha de canhão, time desorganizado, time desajustado, né? Aí é complicado para o menino desenvolver futebol e obviamente que ele vai ser criticado. Eu não critiquei ele, não vou criticar, né? Eu acho que é cedo. Eu critico o Juliano, que foi o pior jogador do Corinthians contra o Remo na Neoquímica Arena. Foi absurdo o que o Juliano jogou. Muito mal, muito mal, muito mal. Né? Inclusive saiu no intervalo. O Matheus Araújo entrou e mudou alguma coisa? Não. Mas é um menino. Né? Se você vai ter um cara velho, né, pro futebol, né? Um cara velho pro futebol, lento, que ele corre, parece que o campo tá ensaboado, ele vai correr, parece que não sai do lugar. Você prefere ter ele ou o menino da base, que pode render dinheiro pro Corinthians? Que pode evoluir, né? A gente sabe que ele tá entrando no profissional agora, o Matheus Araújo. Então, entre ele e o Matheus Araújo, deixa o Juliano no banco, bota o Matheus Araújo para jogar. Deixa ele jogar e que ele renda dinheiro pro Corinthians, né? Igual já falei algumas vezes, pode ver o Flamengo que vendeu vários jogadores aí meia boca por muito dinheiro. O Lázaro, ano passado, do Palmeiras, do Flamengo, jogador mediano, saiu por uma bala. Né? Por que o Corinthians também não pode fazer isso? Enfim. Né? E eu vejo com muito bons olhos aí a questão, essa possibilidade maior do Mano Menezes vir. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você acha interessante. Lembrando que ontem alguns canais noticiaram que o Mano tinha sinalizado negativamente. Mas esses canais que noticiaram não tenho confiança, gente, sinceramente. Então, eu não vou trazer essa informação aqui, até porque não saiu ainda nos mais importantes canais como o Globo Esporte e o próprio Samir Carvalho, que é um dos setoristas que eu mais confio hoje do Corinthians, né? Então, até então, o Mano Menezes negocia com o Corinthians e balançou, né? Ele balançou com a proposta do Corinthians e tem essa possibilidade viva dele vir. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha, né? Dessa possível vinda do Mano Menezes. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que eu possa cada vez mais ter mais voz como corintiano. Olha a moto passando para atrapalhar. Para que o canal possa cada vez ter mais voz, né? Você sabe que eu sou só um corintiano que quer o bem do Corinthians e quer cada vez mais que o clube cresça. E os comentários de vocês fazem toda a diferença, né? Aqui é um canal que é seu também, representa o Corinthians, representa a torcida do Corinthians. Então, cada vez mais que esse canal crescer, você terá voz, eu terei voz, os corintianos, a torcida terá mais voz. Então se inscreva no canal para fortalecer e vai Corinthians!